Hoje você vai aprender a como se apresentar em inglês. Fica comigo até o final do vídeo que tem um desafio interativo no último bloco. 5 informações são consideradas essenciais na hora de você se apresentar. Uma saudação, seu nome, sua idade, seu trabalho, sua profissão e onde você mora. E é isso que vocês vão aprender em cada bloco aqui. Começando com a saudação. Olá, oi, e aí? Hello, hi, hey. Elas estão exatamente nesse grau, nesse nível de formalidade, tá? Hello, hi e hey. Ai, Jimmy, mas eu vi no vídeo de fulano que falar hi ou hello não é como os nativos falam. Gente, vocês estão no começo, estão no básico aqui. Vocês têm que aprender a fazer o básico bem feito. Depois vocês procuram vídeos de alternativas ao dizer obrigado, oi. Por exemplo, os britânicos costumam falar alright. Alright. Então vamos começar com o essencial, com o fundamental. Afinal, esse é um curso para quem está começando a aprender, né? Pelo menos nessas primeiras aulas. Essa saudação também pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem good morning, good afternoon e good evening. Essa última você provavelmente estava esperando um good night, né? Mas em inglês existe uma diferença de quando você está chegando e de quando você está saindo do local, né? Quando você está chegando, que você está cumprimentando as pessoas, você vai falar good evening, good evening. E quando você está saindo, quando você está deixando o local, você fala good night. No português a gente não tem isso, mas no italiano, que é uma outra língua que eu falo também, eles têm buonasera e buonanotte. Então não é algo exclusivo do inglês, não. Então se lembrem que de noite, good night é a mesma coisa que um goodbye. Você está dando boa noite de tchau. Pronto, utilizando qualquer uma dessas 6 saudações aí, você está bem tranquilo. Mas antes de você falar o seu nome para se apresentar, é muito bom, muito educado, muito respeitoso que você pergunte como a pessoa tá. Em Londres eu ouvi isso o tempo todo. Hey, how are you? Hello, how are you? Hi, how are you? Aqui você vai falar how are you? Se você gosta mais do sotaque americano, você puxa o R do are. Para responder, de novo, o básico bem feito vale mais do que não saber, tá? Você pode falar I'm fine, thanks, I'm good, thanks, I'm alright, thank you. Beleza? Segundo bloco, chegou a hora de você falar seu nome. Existem algumas possibilidades aqui também. Você pode falar I am Jimmy, que é um pouco mais difícil de se ouvir, né? Normalmente a gente vai utilizar isso aí com a contração am. Hello, I'm Jimmy, que é I am, né? Am. Também tem o clássico my name is. Good morning, my name's Jimmy. Mas com qualquer um desses 3 você também tá bem safe. Você falou seu nome, também seria muito educado você perguntar o nome da pessoa, né? Se ela não falar automaticamente. Como é que você faz essa pergunta? What is your name? Que juntando tudo, what's your name? What's your name? Ok? Terceiro bloco, sua idade. Esse é um problema sério que os brasileiros têm ao falar inglês, porque no inglês o verbo utilizado para falar de idade é o verbo to be, não o to have. Então a gente não fala eu tenho 27 anos. A gente vai falar eu estou 27 anos. Que soa esquisito, né? Então a gente não vai falar I have 27 years old. Vai ser I am 27 years old. E mais uma vez, utilizar a forma contraída na fala é muito melhor e muito mais comum. Então, hi, how are you? I'm Jimmy. I'm 27 years old. Lembrando que ao falar da idade, você nunca fala só o número e years. Ou você fala I'm 27, I'm 16, I'm 20, I'm 54. Somente o am e o número. Ou você fala tudo. I'm 27 years old. Se colocar o years, tem que colocar o old também. Ou só o número, ou a informação completa. Beleza? E para saber sua idade, abra aquela guia extra e coloca lá como dizer 55, 32, 21 em inglês. Beleza? Você falou isso e está curioso para saber quantos anos a pessoa tem, você vai fazer a seguinte pergunta. How old are you? How old are you? Aqui também não tem nenhum have. Tá vendo? Não tem nenhum de quantos anos você tem. Apesar de ser essa pergunta, né, na tradução. A pergunta aqui, traduzindo literalmente, é o seguinte. Quão velho você é?
Estranho, né? Mas é assim que funciona. Então, how old are you? How old are you? No próximo bloco de informações, nós temos a profissão ou a sua occupation. Occupation. No meu caso, I am a teacher. A forma contraída de novo, I'm a teacher. Normalmente as profissões em inglês terão esse sufixo com ER, que indica que você é um profissional, que é o sufixo que indica profissão. Por exemplo, eu tenho bakery, que é padaria. Então, baker vai ser o quê? O profissional que trabalha na padaria. O padeiro. Correto? Eu tenho o verbo to teach, que é ensinar. Então, o que é que vai ser teacher? A pessoa, o profissional que ensina. O professor. Existe também a palavra law, que é lei. Então, lawyer vai ser o profissional que trabalha com as leis. Advogado, lawyer. Entenderam? Então, o que você vai fazer agora? Abrir uma nova guia e pesquisar o nome da sua profissão em inglês. Isso vai ser muito importante para a nossa dinâmica daqui a pouco. E a pergunta mais comum aqui, a mais utilizada para saber o que você faz, para saber a sua profissão, não seria What is your occupation? Talvez se você estivesse fazendo um financiamento, preenchendo algum formulário, pode ser que você encontrasse algo desse tipo. Mas, num diálogo comum, é muito mais comum você ouvir What do you do for a living? What do you do for a living? Que, traduzindo literalmente, é o que você faz para viver, o que você faz para se manter, que é basicamente qual a sua profissão. No último bloco de informações, nós temos o lugar onde moramos. E aí você vai falar o seguinte: I live in e o lugar onde você mora. Algumas coisas que você tem que prestar atenção. Esse verbo aqui não é live, tá? Essa palavra pode ser lida como live, mas quando for na situação de estar ao vivo. Oh, I'm going live on Facebook. Não tem nada a ver com morar. No contexto da aula de hoje, nós estamos nos apresentando. Então, I live in London. I live in London. I live in São Paulo. I live in Salvador. I live in Piracicaba. Ok? E se você quiser perguntar onde a pessoa mora, você vai fazer a seguinte pergunta: Where do you live? Where do you live? Lembrando que para juntar isso aqui, a gente vai assimilar esses dois sons e em vez de do you, a gente vai ler como j. Where do you live? Where do you live? Where do you live? É assim que as pessoas falam, beleza? Para ver se você realmente aprendeu o que eu estou explicando aqui, vamos fazer um diálogo com essas 5 informações. Eu começo. Hi, how are you? Oh, that's great. I'm Jimmy. What's your name? Oh, nice to meet you. Okay, you look much younger than this. Oh, I'm 27 years old. By the way, what do you do for a living? Wow, nice. I'm a teacher. I live in London. What about you? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo dessa sequência, desse curso gratuito que eu estou construindo aqui no YouTube para ajudar você no seu processo de aquisição do inglês. See you next video and cheers!
Qual a sua profissão?